eu vou trazer aqui, eu vou te trazer aqui 3 exemplos onde eu fui salva por saber que estava fazendo na minha sala de aula, por conhecer os meus alunos e por ter um planejamento mesmo de papel, assim, na minha agenda, para mostrar que as coisas não saíram da minha cabeça agora nesse exato momento, que tudo teve um começo, teve um meio e teve um fim. Então, vamos lá. Isso aconteceu comigo no ano passado, de verdade. Eu tinha um aluno que ele não participava de nenhuma atividade na sala de aula, ele não prestava atenção, ele nem falava, tá? Ele nem falava, ele tinha 5 anos de idade e ele se comunicava apontando, ou ele se comunicava fazendo um grunhido lá que a gente tentava descobrir o que que era. Bom, ele não brincava certo, sabe aquelas crianças que não sabem jogar um jogo de tabuleiro? Mesmo a gente já ter introduzido isso, porque eu nem mais parto do princípio que uma criança chega na minha sala de aula sabendo jogar um jogo de tabuleiro, porque a probabilidade é que não, ela não sabe jogar um jogo de tabuleiro, aquele jogo de dado, não sabe, pega o dado, não sabe nem o que faz com o dado. Não tem 5 anos de idade, eu nunca nem vi um dado na vida. Essa é uma realidade bem grande aqui na Suíça. Então, está dentro do planejamento, do meu planejamento anual, quando as crianças entram, a gente introduz como brincar. A gente introduz as crianças aos jogos que a gente tem e as brincadeiras que a gente tem. Então, pode-se dizer que isto já foi treinado, mas a criança não brincava, não conseguia brincar disso. A criança também não conseguia contar, ela contava assim, 1, 2, 5, 10, 40, né? Só que isso a gente também já está treinando, e a gente conta o tempo inteiro, a gente conta as crianças na roda, a gente conta as brincadeiras, o tempo inteiro a gente tem brincadeira de contar, então não é uma coisa, então, daí você vê, tá tudo dentro do planejamento anual. Quando que as atividades são introduzidas, como elas vão sendo desenvolvidas, então até um X tempo, as crianças têm que estar já no caminho, então essa criança ela não tá, bom, não sabe pegar na tesoura, isso pra gente também é muito importante, a gente sabe que a criança chega na escola pegando também assim no lápis, e daí a gente vai introduzindo os 3 pontos, né, para pegar no lápis, criança pega a tesoura, gente, elas fazem uma coisa tão diferente com a tesoura que eu não sei nem explicar, com o braço assim, e eu não consigo nem imitar. Tudo bem, a gente está aqui para isso. Vamos introduzindo, então tudo tem o seu passo, tudo tem o seu período de introdução e o período de aprofundamento, está tudo no planejamento, mas até agora isso não são as habilidades e as competências da BNCC, mas faz parte, né, do desenvolvimento da criança. Bom, o que acontece? Quando eu começo a reparar que a criança não está se desenvolvendo, não sabe brincar com as outras crianças, o que acontece? Eu tenho que chamar a psicopedagoga. Então, daí, em primeiro momento, eu chamo a psicopedagoga, conto para ela o que está acontecendo com essa criança, ela vem, ela observa e ela diz, sim, essa criança eu tenho que chamar para vir trabalhar mais comigo. Então, eu sento, primeira reunião de pais, chama os pais, explica o que foi feito até agora e se ele concorda que a psicopedagoga desenvolva esse trabalho com a criança. Tudo bem, a mãe veio e a mãe concordou, muito que bem. Daí, a psicopedagoga, ela faz as atividades,
ela coloca ela no grupo, coloca essa criança no grupo pequeno. Na minha escola, onde eu trabalho, a psicopedagoga, ela trabalha no horário que a criança está na escola, então a criança não vem num horário extra. Por que a gente faz isso? Porque existe a grande possibilidade da mãe não levar, né, dos pais não terem tempo para levar essa criança para psicopedagoga. Então, a psicopedagoga, ela está, na verdade, na escola onde eu trabalho, ela está dentro da minha escola mesmo, ela tem a sala dela e a criança vai sozinha até a sala da psicopedagoga no jardim da infância, com 5 anos de idade, ela vai. Às vezes a criança vai sozinha, às vezes a criança vai em grupo, é sempre grupos pequenos, acho que até 4, 5 crianças, dependendo do que a criança precisa. Então, daí ela faz ali no grupo pequeno com a psicopedagoga. Passado um determinado tempo, a gente senta de novo com a mãe, tudo isso tem a ver com planejamento, e conversa com a mãe e fala: olha, a gente desenvolvemos essas habilidades até aqui, só a pedagoga. Daqui até aqui, a pedagoga e a psicopedagoga. E a gente ainda não obteve o resultado, a criança não se desenvolveu de acordo com a idade dela. Então, é preciso que agora a gente chame a psicóloga. A psicóloga vai vir para observar essa criança. Pode vir tudo conversado com a mãe, tudo mostrando folhinhas e papéis, que é do desenvolvimento da criança. A criança começou assim, passaram-se 6 meses e a criança continua assim, entendeu? Então, não houve um desenvolvimento nesse período. Podemos levar a criança na psicóloga? Pode, tá bom. A psicóloga, a gente que leva, tá? E a escola que paga, tá? Tá, leva a psicóloga, faz os testes, a psicóloga observa, a psicóloga conversa com os pais, passa um período, junta a pedagoga, que sou eu, a psicóloga e a psicopedagoga, então a gente senta, daí eu vou com o meu planejamento anual, semanário e diário, eu explico para ela quais foram as atividades, qual é o que a gente espera da criança, como que essa criança entrou, como que essa criança continua, depois de 6 meses, 7 meses, como que essa criança se desenvolveu. Geralmente quase nada para nada. Tá. Bom, agora vai vir o terceiro ou quarto reunião de pais para dizer que junta tudo o que a psicóloga concluiu. A psicóloga concluiu que ela fez todos os testes e a criança não tem problema nenhum. Assim fácil. A criança não tem problema nenhum. A criança tem todas as capacidades de uma criança normal, só que ela não se desenvolve porque ela tem problema em casa. Porque dentro de casa tem, tem aí um problema que a criança fica com aquilo na cabeça e a criança não tem cabeça para a escola, porque ela tem outros problemas dentro de casa. Muito que bom. E a psicóloga já conversou isso, antes da psicóloga conversar isso com a gente, a psicóloga já conversou com os pais, né, lá no consultório dela. Muito bem. Então, concluiu-se que a psicóloga, a criança não tem problema nenhum. Os pais é que fazem problema para essa criança. Muito que bem. Daí, mais uma reunião. A última reunião. Por quê? Acontece que agora a gente já chegou no final do ano letivo, então eu tenho que acompanhar essa criança todo este período. Então, senta na reunião dos pais, eu, a psicopedagoga, eu, a pedagoga, a psicopedagoga, a psicóloga e a mãe da criança.
Lá vamos nós, pega o planejamento anual, explica todas as competências e as habilidades que uma criança precisa para ter um desenvolvimento saudável, e o que a gente espera, não é a primeira vez que a gente está falando com essa mãe, não é a primeira vez, né? Porque para eu falar já com a psicopedagoga, do eu preciso da autorização dela. Eu não posso chamar a pedagoga sem autorização dela. A pedagoga não pode chamar a psicóloga sem a autorização dessa mãe. Então, quer dizer, não é nenhuma novidade que esta criança não está se desenvolvendo, apesar da gente estar fazendo tudo que a gente pode. Bom, e daí a gente teve que falar para essa mãe que ela não tem maturidade e nem estrutura para ir para a primeira série. E que se ela for para a primeira série, ela vai sofrer muitas frustrações, porque ela não vai conseguir acompanhar a primeira série, e isso não vai ser bom para ela, isso vai desmotivar a criança. E ela ainda tem um longo caminho escolar pela frente, e não é o que a gente quer. A gente não quer que essa criança já comece o ano, a vida escolar dela, no menos, no negativo, se frustrando, sendo mais fraco, sendo o pior. Bom, daí você vê, né? Agora vai vir, você vai entender a importância maior de tudo no mundo, do meu planejamento anual e da minha observação constante. O que é que aconteceu? Eu, como te disse, expliquei, mostrei o planejamento anual, mostrei as observações que eu fui fazendo quando a criança estava comigo na sala de aula, eu mostrei as atividades, olha, aqui em fevereiro ele fez isso, em outubro, não teve uma evolução, né? Expliquei por que eu chamei a psicopedagoga, apesar dela já saber, que a gente repete, a psicopedagoga mostra o trabalho dela, as atividades que ela fez, que ainda não está de acordo com a idade, por que chamou a psicóloga chamou, fez os testes, e tudo isso é um trabalho, gente. Isso é um trabalho, para mim, na minha vida, desnecessário, vamos dizer assim, né? Teoricamente, meu trabalho seria cuidar da criança dentro da sala de aula, mas agora a gente tem que cuidar da criança mais do que isso, né? A gente tem que não basta observar que a criança está indo mal e mostrar para os pais, a gente tem que mostrar e qual é o caminho para a gente resolver este problema desta criança, porque a gente está na escola para a criança. A gente está na escola para a criança, e é isso que também traz a BNCC. O planejamento é todo voltado para o interesse da criança, para que a criança se desenvolva, e não para constar que conteúdos foram feitos. Se a criança acompanhou ou não acompanhou, não é o meu problema. Não é isso. Então, a gente não está aqui para isso, a gente está para o bem da criança. Então, todo mundo sentou, eu tive que sentar, é um tal de senta e conversa e mostra o que você faz, você tem que saber o que você faz. Pronto. Quando a psicóloga falou que essa criança não tinha a maturidade para ir para a escola, aí que essa mãe teve um troço. Por quê? A gente falou, a gente mostrou e a gente provou
que essa criança não estava madura para ir para a primeira série, que a gente não recomendava, porque isso ia ser um sofrimento, ia causar frustração, afinal de contas, ela ia passar os próximos anos da vida dela na escola. Esta mãe, ela surtou, simplesmente. Então, você vê, um acompanhamento que a gente está fazendo já desde o começo do ano, quando chegou no final do ano e a gente falou para ela, ele não tem condições de ir para a primeira série, a gente não recomenda. Daí, o que que ela disse? Que a culpa dele, era um menino, da culpa dele ser assim e da culpa dele não estar aprendendo era da professora. Eu, no caso. A culpa era da professora, porque a professora não gosta dele. Porque esta professora, ela não sorri. E eu estava na mesa, só para te falar, tá? Inclusive, eu estava aqui e ela estava sentada aqui. E a psicóloga estava do outro lado. E ela falava com a psicóloga como se eu não estivesse na mesa, entendeu? A professora não sorri. A professora não gosta do meu filho. Ela não incentiva o meu filho. Eu, por sua vez, né, por minha vez, estava aqui com cara de pôquer. Porque, gente, eu não vou discutir esse assunto, né? Assim, eu tenho documentos que provam. Você entendeu a importância de ter um planejamento, de você saber o que é que você está fazendo ali? Eu tenho documentos que provam, eu tenho outras 2 pessoas que também observaram e que também fizeram atividades e que também concluíram que. E essa mãe meteu o pau em mim. E ninguém falou nada, deixou ela desabafar aquele ódio dela. Tá, quando ela acabou, o que que a psicóloga falou? A psicóloga falou assim, pera, tem essa parte também. A psicóloga falou assim, você gostaria de contar aqui para as outras profissionais aquilo que você me contou na nossa reunião? Daí eu fiquei curiosa. Falei, ela contou alguma coisa. E daí a mãe ficou toda sem jeito, e daí a mãe contou que em casa o pai, ele tem depressão, ele é maníaco depressivo, então ele tem fases que ele tá na depressão profunda, e daí ele tem fases de picos de uau, a vida é linda, e de novo cai. E por ele ser assim, ele espanca a mãe. E as crianças veem isso, porque ela acha muito importante que as crianças veem isso. E que este pai, ele não brinca com essas crianças. E que este pai é um pai ausente e um pai violento. Gente, nesse momento me deu um ódio. E eu pensando, tá, linda, eu, a professora, que tenho culpa do seu filho não aprender na escola. Gente, vontade que eu tinha era de falar, tá zoando, né, amiga? Mas fiquei lá com cara de pôquer. Só pensei, tá vendo? Tá vendo como é? A minha parte eu fiz e eu pude provar. Eu fiquei pensando, agora, e se eu não tivesse feito essas observações? E se eu não tivesse tudo anotado e documentado? Poderia passar pela cabeça da psicóloga, sim, que o problema realmente era eu. Porque tem, de verdade, professoras que não vão com a cara da criança e que prejudicam o aluno ou que não dá a atenção que ele realmente merece. Isso existe de verdade. Então, o que que essa mãe fez? Ela jogou a culpa nos outros, entendeu? Ela falou: eu vou ficar aqui, vou me fazer de linda e vou falar que a culpa é dos outros. Só que não tinha como provar. E a psicóloga, além da psicóloga já saber dessa história que o pai espancava todo mundo em casa, a psicóloga também viu que
eu não estou de brincadeira, nem eu, nem a minha psicopedagoga estamos aqui de brincadeira. A gente está brincando com as crianças, mas a gente não está aqui de brincadeira, não. A gente não está de bobeira, não. Então, a gente tinha como provar que existe um planejamento e existe uma direção aqui nessa sala de aula, entendeu? Então, quando a mãe foi falar, todo mundo ficou assim, não, minha senhora, não é nossa culpa. Então, você entendeu a importância? O que seria de mim, imagina isso, o que seria de mim se eu estivesse de bobeira na tomateira? Se eu tivesse simplesmente nessa sala de aula e só tivesse falado, não, então eu acho que essa criança não está acompanhando, porque ela é bem esquisita, né? Porque ela era mesmo. Ela é bem esquisita, essa criança, né? Ela faz umas coisas estranhas. Você entendeu que isso não é... O que que é isso? É bem esquisito. Qual é o critério que eu usei para dizer que ele é uma criança bem esquisita? Que ele faz umas coisas estranhas. Que coisas estranhas? Ou ele nem faz as coisas direito. O que exatamente ele não faz direito? Então, quando você só fala assim, que é uma criança estranha, que não faz umas coisas direito, não acompanha a lição, e qual era a lição que ele tinha que acompanhar e ele não está acompanhando? Entendeu? Que você tem que ter o planejamento seu, que você tem que saber o que você está fazendo, senão você tá de bobeira na tomateira. Só isso que eu quero te falar, gente, tá? Agora, o que seria dessa criança se a gente não pudesse observar e pudesse ajudá-la a ter uma vida escolar de sucesso, gente, porque, poxa, é tão importante, a gente sabe, é tão importante você ter uma vida escolar de sucesso, porque isso vai determinar o seu futuro. Então, o que que a gente descobre? A gente descobre que a gente não pode contar com essa família, porque essa família é uma família desestruturada. Então, é a gente, dentro da escola, nós, pedagogos e psicopedagogos, e as pessoas que estão dentro da escola, é que tem que ajudar esta criança. Então, a gente já viu que agora é a gente que tem que ajudar essa criança. Muito bem. Então, isso foi um exemplo de que o planejamento me salvou. Agora, você pode estar pensando, mas na minha escola esse exemplo nem serve para mim, porque lá na minha escola eu nem tenho psicopedagoga, a gente não tem psicólogo que trabalha. Aqui na Suíça também tem um monte de escola que não tem isso. Agora, é de qualquer jeito o seu papel como pedagoga observar que essa criança não está acompanhando, mostrar, e não só falar, não, essa criança não está acompanhando. E você falar, não, eu sei, eu sou professora, eu sei o que eu estou falando. Não, gente, né? Isso é autoritarismo, né? Isso não é ajudar, isso é você querer impor que você sabe mais. Mostra o caminho. E se você realmente quer ajudar essa criança, que é o seu papel como pedagogo, é estar lá para as crianças. Mesmo que a sua escola não tenha um psicopedagogo, é o seu papel alertar estes pais de que o seu papel da pedagoga é até aqui. Você tem o seu planejamento e você é flexível, você observa as crianças, você adapta as suas atividades para que essas crianças acompanhem o raciocínio, né? Acompanhe o conteúdo que elas têm que aprender, acompanhe esse caminho. Mas, se você percebe que essa criança não está se desenvolvendo, não igual às outras crianças, porque cada criança é uma criança, mas ela não está desenvolvendo nela mesma. Você vê, aqui foi a atividade que ela fez no começo do ano. Você vê que já passaram 4 meses e não houve o desenvolvimento que era para ter. Então, alguma coisa está atrapalhando. Infelizmente, não existe aqui
na escola este trabalho da psicopedagoga, mas eu recomendo que a senhora, que o senhor busque, se possível, essa ajuda. Pode ser que tenha da prefeitura, pode ser que seja até uma particular, ou busca na internet bastante conhecimento grátis, mas é o seu papel como pedagogo, como pedagoga, falar, alertar os pais e tentar não, e mostrar o caminho para eles resolverem. Mesmo porque você disse. Então, se chegar ao final do ano letivo e essa criança não tiver a competência, não, das competências e das habilidades desenvolvidas para o próximo ano letivo, você avisou. Lembra, a gente fez uma reunião aqui, ó, neste dia, neste horário. Está tudo documentado. Você tem lá o portfólio desta criança. Tá. Não tem criança, vai para a primeira série, imatura, sem estrutura nenhuma, vai para a primeira série, o que você pensa? Coitada desta professora da primeira série. Eu desejo a ela boa sorte. Bom, criança, o que aconteceu? Nada. Aconteceu absolutamente nada. Por quê? A gente não pode repetir uma criança sem autorização da mãe. Se os pais não estão de acordo que esta criança vá repetir a série, a criança não repete a série, é fácil assim. A criança, ela vai para a primeira série carregando toda essa bagagem de deficiência para a primeira série. Muito que bem. A sorte é que essa criança, ela vai, só que ela não vai chegar, só que não é que não vai acontecer nada, vai acontecer porque, graças ao planejamento, graças às observações e graças a esse portfólio, a gente passa isso para a professora do ensino fundamental. Por quê? Porque daí tem a seguir cenas do próximo capítulo da importância do planejamento anual. Ensino Fundamental 1, coitada desta professora que vai chegar com uma criança que conta 1, 2, 5, 10, 40. Passou um ano, gente, e a criança não sabe falar 1, 2, 3, ela não sabe essa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela não consegue. Você fala, gente do céu. Bom, a gente fica se perguntando o que a gente faz de errado, assim, oi, como é que a gente faz? Não sei. Bom, coitada da professora do ensino fundamental. Ou não, por quê? Porque a gente tem tudo documentado e graças a essa documentação, a professora da primeira série já vai saber o que espera. Então, quando a professora da primeira série vai fazer o planejamento anual dela, que antes, já anota aí, qual é o primeiro passo do planejamento anual? Conhecer, saber quantas crianças você tem na sua sala e você conhecer essas crianças. Quem são essas crianças que estão chegando aqui? Então, ela já sabe que ela vai ter esta criança que veio da professora. E qual é o trabalho que essa professora desenvolveu? Esse, porque já vai um dossiê desta criança. E daí a professora vai ver e vai falar, ok, já sei o que me espera, como é que eu vou, quantas crianças iguais a essa eu tenho, como é que eu vou planejar as minhas aulas, como é que eu, no planejamento anual, quais são então os temas que eu já tenho que pré-escolher e já tenho uma ideia de como que eu vou levar as minhas aulas no dia a dia ali, né? Então já deu uma luz na vida da professora do ensino fundamental, graças ao meu trabalho, graças ao meu planejamento anual. Viu como gera valor? Porque essa professora, ela já sabe, porra, os alunos que vêm da Frautac mandam bem pra caramba, porque eu já sei o que fazer com eles, né? E isso já cai o quê? Já cai na boca dos outros professores.
já cai na boca, nos ouvidos da minha diretora. Só que antes, na minha escola, não era assim. Antes, na minha escola, o que acontecia era, que é o terceiro exemplo que eu vou te dar agora, era professoras do ensino fundamental 1 versus professoras do ensino infantil. Por quê? A criança chegava lá, a criança, né, chega esta criança lá, ela não tinha conhecimento nenhum sobre o que a gente fazia, a gente tinha feito. Um professor da educação fundamental geralmente não sabe o que acontece dentro do ensino infantil, da educação infantil, principalmente que o ensino infantil, ele faz pouco tempo que ele faz parte da educação básica, faz parte da educação obrigatória. Eu não sei exatamente há quantos anos atrás a educação infantil era bate palminha e vai lá dar umas brincadas. Brinca lá, amigo, vai lá com Deus. E só começava realmente a virar um ensino na cabeça dos professores da educação do ensino fundamental, né? Porque eles não tinham, eles conheciam completamente o que era feito na educação infantil. E isso dava perrengue. Por quê? Quando chegava nas reuniões, que daí as crianças chegam na escola, daí a gente tem a primeira reunião de todo mundo. Era só professor da educação infantil, do ensino fundamental 1, metendo pau nos professores da educação infantil. Por quê? Porque elas reclamavam que essas crianças chegavam na primeira série e elas não sabiam jogar um dado, elas pegavam um lápis assim, elas não sabem cortar um papel, elas não sabem, elas não conseguem, não sabem fazer uma linha, uma linha não, como é que chama? Não sabe fazer fila. Criança não sabe fazer fila! A gente tem que ensinar tudo, só falta ter que limpar a bunda de criança. E era uma confusão. E a gente da educação infantil, a gente falava, mas gente, a gente passou o ano fazendo fila, a gente faz fila para ir na biblioteca, a gente vai cada 2 semanas na biblioteca, durante um ano letivo, são quantas vezes, gente? Faz fila para ir na natação, faz fila, pô, a gente está o tempo inteiro. Eu tenho um projeto que eu trabalho com cortar e colar, que são várias atividades com vários graus de dificuldades, que eu começo na primeira semana de aula e eu vou até o último dia de aula, a gente está treinando cortar, a gente tem uma historinha que a gente conta do dedinhos, que são os reis, e daí eles se juntam, e para pegar o lápis, e caramba! As crianças chegam, passam as férias de verão, as crianças passam o verão, esquece tudo. Tudo que aprendeu no Jardim da Infância, esquece tudo. E daí virava eu digo, ele diz. Eu digo, eu diz. Bom, conclusão que o que aconteceu? Ficou decidido que vai ter umas visitas colegiais. Não sei nem como é que chama isso em português. Mas aqui chama visitas, a tradução seria visitas colegiais. As professoras de educação infantil, as professoras da primeira série, elas combinaram com as professoras de educação infantil, então foi dividido, e elas iam fazer visitas nas nossas salas de aula para ver o que a gente trabalhava, então não só mostrar o planejamento anual, mas porque essa professora tem mais o que fazer do que ler o meu planejamento. Ela quer ir lá ver com os olhos se aquilo que a gente faz é aquilo mesmo. Então, a professora foi lá ver com os olhos tudo um dia, acompanhou um dia na sala de aula da educação infantil. E daí, na última reunião do ano, que daí todo mundo já teve tempo de fazer essas visitas colegiais, concluiu-se que
realmente, na educação infantil, as crianças têm que trabalhar pra caramba, gente. As crianças têm que passar muito tempo sentado na roda, escutando o que a professora tem que fazer, o que a professora está falando. As crianças, elas têm que escutar e entender as atividades, e elas vão fazer as atividades sozinhas. A gente está treinando, a gente tem as competências que a gente espera das crianças, como é tudo transparente, porque a criança ela tem que saber quais as competências que a gente espera dela. Então, por exemplo, a gente espera que ela pegue a tesoura certa. Então, quando você pega a tesoura, como é que você carrega? Você carrega assim a tesoura. E daí, quando você chega, o que que você faz? Você corta assim, você pega os 2 dedos, você coloca, e daí você abre, e você nunca corta assim, né? Não, é sempre da barriga para fora. Tá tudo lá, tem as figuras, porque no começo do ano, quando eu introduzo a tesoura, a gente faz fotos, coloca na parede e a criança vê. Então, mesmo a criança que não entendeu, a criança pode ir lá ver, olhar, tá tudo lá. E a gente mostra e a gente faz. Se passa as férias de verão, a criança chega na primeira série e ela esqueceu, daí é um fenômeno que já não cabe mais a nós, seres humanos, a eles, professoras de educação infantil, saber por que elas esquecem tudo que aprenderam. Tá. Daí você tá perguntando, velho, todo mundo faz isso? Todas as professoras, é porque ganha bem, por isso que elas fazem. Então, gente, só que não. É lógico que não são todas as professoras que fazem assim, né? Qualquer lugar do mundo, a gente tem as professoras meia boca e a gente tem as professoras que não estão de bobeira na tomateira, né? Que não estão de brincadeira. Elas estão brincando, mas elas não estão de brincadeira. Por que que você vai fazer isso? O meu salário, eu que faço, o meu salário, eu ganho mais do que a outra professora que faz tudo na meia boca? O salário é o mesmo. Não muda. Por que que você está fazendo isso? Por que que eu vou fazer? Por que que eu vou me dar este trabalho? Porque é trabalho, tá? É trabalho. Porque eu não tô lá de brincadeira na tomateira. 2, eu gosto do que eu faço. E 3, a diretora, ela não fala para você, mas tá lá anotadinho no caderninho dela. Professora A, manda bem pra caralho. A professora B, uhum, ela tem lá. Daí o que acontece? Acontece que, como a gente não tem, por exemplo, coordenadora, a gente pode, existem os projetos e você pode assumir os projetos, que a diretora te convida para você assumir esse projeto. Esse projeto, você vai ganhar mais. Então, quem que ela vai chamar? Ela vai chamar aquela pessoa que ela sabe que ela pode confiar, que vai desenvolver um bom trabalho. Ela vai, na hora, não são todos os anos que tem a mesma quantidade de sala de aula. Por exemplo, esse ano a gente tem 6 jardins da infância, 6 turmas de jardim da infância. Mas a gente já sabe que no próximo ano, no ano de 2022, a diretora ela já sabe e ela já falou que não vai ter 6, que vai ter só 5. Entendeu? Quem é que vai receber essa sala? Aquela professora meia boca? Será que vai ser ela que vai receber essa sala? Será que a diretora vai lembrar dela na hora que vai ter um bônus? Será? Né? Acho que não, né? E você, o que que você acha? Então, a vantagem é essa, né? Você será lembrado por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Então, preste atenção. Então, se você está reclamando que você é um professor
que ninguém valoriza o professor, que ninguém reconhece o professor. Veja o quanto valor você está gerando para a sua escola. Veja o quanto valor você está gerando para essas crianças. Caso você trabalhe que você está gerando muito valor para essa escola, você está gerando muito valor para essas crianças, e você não está sendo reconhecido mesmo assim, então pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Vá trabalhar numa escola onde você seja reconhecido por aquilo que você faz. Se você sabe que você não está de brincadeira na tomateira, se você sabe o porquê que você aplica as atividades, se você conhece as competências e as habilidades que a BNCC exige que sejam aplicadas na escola, se você tem um planejamento anual da puta madre, então vá, leva isso ao seu portfólio, para o seu currículo. Então, você vá procurar um lugar aonde te reconheçam. Fica aqui a dica. Bom, você viu só quantas oportunidades você tem só por você ter o seu planejamento anual. Você sabe justificar o porquê que essas crianças, porquê que essa determinada criança não está acompanhando e não vai ter uma carreira de sucesso escolar, porque do jeito que tá, não tá bom, não tá dando certo. Você sabe. As outras pessoas que trabalham com você, se você tem uma psicopedagoga, se você tem uma psicóloga, se você tem essa estrutura, elas sabem. As mães sabem também. Então, você vai ser valorizado como uma pessoa de respeito. Os outros professores também vão respeitar, porque a professora do ensino fundamental, ela sabe, nossa, eu amo as crianças que vêm da professora essa, do professor esse, porque ela faz um trabalho tão legal com as crianças, ela sabe o que ela está fazendo, as crianças chegam aqui e elas sabem fazer. Ela me deu um portfólio das crianças que são mais fracas, que estão mais deficientes, né, vamos dizer assim, que tem os déficits, e você entendeu? E isso se espalha, que não é só notícia ruim que se espalha, as notícias boas também elas se espalham. Vai por mim.